Eu ouvi. Oi, galera, tudo bem? Estamos de volta aqui com a dona Leninha. Tudo bem? Fala oi. Oi. Pupu. Oi. Ai, ai, ai. E aí, o que que nós vamos falar hoje? Nada. Não, na verdade hoje a piada hoje, a comédia hoje é uma comédia um pouco sem graça. Nós vamos aqui falar algo rapidinho aqui a respeito desse desse assunto aí que está na mídia aí, né, Lê? da Dessa criança que, que foi abusada aí, né, pelo tio aí de 30 e 29 anos, né? Quando começou, parece que se eu não me engano ele tem 33 anos agora, e por 4 anos, né? Suspeito, né? É, Isso. suspeito que É suspeito que receba esse pessoal. então, e abusando dessa criança de 6 anos de idade até a idade agora dos 10 anos. Então, por mais que os defensores, né, os defensores da moral e da ética, como nós não somos contra, né, estamos contra aqui os bons costumes, a moral e a ética e os bons costumes, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu acho que a gente, antes da gente dar a nossa opinião a respeito desse assunto, a primeira coisa que a gente temos que analisar o que foi cometido com essa criança, né? Que na verdade é uma criança, foi um crime, né? Um crime hediondo. Abusar de uma criança de 6 anos, né? Por 4 anos. E essa criança agora ter engravidado e as pessoas estão mais preocupados com a questão exclusivamente do aborto que foi feito que foi feito, né, nessa menina. Procedimento. Isso, esse procedimento do aborto. Eu, claro que nós não defendemos, né, não defendemos o aborto de maneira nenhuma, pelo Não. contrário, somos cristãos, acreditamos no, prezamos pela vida, né? Acredito que a vida ela é um dom de Deus, que Deus ele criou o ser humano, deu a vida para o ser humano e nós não temos direito de forma nenhuma de tirar a vida. Quem tire da vida é Deus, por um processo natural. Porém, eu acredito que não é justificável também o que foi, o que aconteceu com essa criança. Então, acho que não há justificativa para questionar o que foi decidido. A primeira coisa, para começar, o que foi decidido pela família e pela própria criança e também decidido por lei. Então, isso acho que a nossa opinião agora não tem não tem valor nenhum dentro do que já foi decidido, né? Então, só para eu acho só para ficar registrado e só para ficar registrado aqui com essas pessoas que estão criticando, que estão xingando, estão falando que o médico é assassino, que não sei o que isso, que aquilo, julgando a família ou a criança por esse ato, né, desse aborto. Uhum. E eu acho que nós temos que pensar mais na pessoa, na vida da pessoa e no que ela vai, daqui para frente, ela vai passar, né? Então, ver antes de falarmos alguma coisa, pensarmos, né, antes de falarmos alguma coisa e tentar pelo menos amenizar com as nossas orações, né, Lê? O que você... As pessoas estão discutindo o que foi feito, né? Procedimento, né? Por lei, né? Autorizado por lei. Ficam discutindo se é certo, se não é. Mas será que alguém tentou se colocar no lugar dessa criança? Infelizmente. Será que alguém tentou ver como que essa criança está? Tão preocupado tá com a criança que está no ventre dela, mas como essa criança está?
o que ela está passando, o que ela vai passar o resto da vida dela, com tudo isso que ela já viveu por esses 4 anos. O que essa criança está passando? Será que as pessoas estão ajudando mais ou prejudicando mais ainda essa criança, já passando por tudo isso? Em vez de dar força, em vez de ajudar nesse processo que ela está passando, será que tudo isso que estão fazendo, essa crítica, essa disputa política, porque eu vejo mesmo só isso como política, essa discussão, será que estão levando em conta a criança? A criança em si? Infelizmente. Não, infelizmente não. Não é o que parece. Né? Não é o que parece. Eu, assim, não gosto nem de ver ou falar muito sobre esse assunto, porque isso eu sofro muito em ver essa situação, casos assim, porque essa criança não é a única. Tem muitas como ela sofrendo. Isso. Tem muitas nesse Brasil afora sofrendo o que ela mesma está sofrendo, tudo o que ela está passando neste momento. E com toda essa discussão política, será que com isso vai ajudar essas crianças que já estão também passando por isso? A que isso não aconteça mais? Infelizmente não vai. Não vai. Isso não vai mudar. Né? O que a criança está passando neste momento vai ser, daqui a um tempo mais lá na frente, vai se tornar só mais uma das crianças que passaram. Só mais um caso. Só mais um. Só mais uma estatística. Então, essas críticas todas que estão fazendo e chamando o médico de assassino, né, que foi o único que teve a coragem de fazer isso, porque a gente sabe que os médicos nem eles querem fazer esse procedimento por causa da sociedade, mesmo que a lei apoie, né, a lei esteja ao lado dele para poder fazer esse procedimento, infelizmente a sociedade ela pune, e não só ao médico, ela pune a criança, ela pune a família. Agora, o causador, ele vai ser preso, mas daqui uns 2, 3 anos vai estar aí na rua novamente, fazendo isso. Então, a lei no nosso Brasil é assim, pune a pessoa que sofreu, mas o causador, infelizmente, não fica muito tempo preso e logo ele está nas ruas. É isso aí. Essa é a tristeza de ver essas situações acontecendo no Brasil, e isso é comum todos os dias. Mas o que a gente devia fazer é diferente. Não punir, e sim ajudar. Porque punir não vai ajudar em nada. E outra coisa, a gente costuma julgar quando é do lado de fora do nosso cercadinho, né? Sim. E quando as coisas acontecem fora do nosso cercadinho, a gente julga, a gente coloca a religião no meio, condena, fala que foi errado, que não foi, que foi certo. Mas quando é para dentro do nosso cercadinho, aí o negócio é diferente, né? Então, e muitas dessas pessoas que estão falando, que estão criticando, que estão xingando, que estão fazendo isso, eu gostaria de perguntar se fosse com o teu filho, se fosse, na verdade, com a tua filha. Se acontecesse isso com a tua filha, o que você faria? Você faria, deixaria a criança... A avó dessa criança fez? Você deixaria a criança ter o filhinho? Que belezinha, que bonitinho. Então, gente, vamos pensar, né? Vamos pensar fora do nosso cercadinho um pouquinho. Vamos pensar dentro do nosso redil ali, que é muito fácil, né? Você falar que a pessoa cometeu crime, que isso, que aquilo. Mas uma coisa aconteceu. Xingando o médico, falando e tal, isso e aquilo. Não dando exemplo nenhum, muitos cristãos não dando exemplo nenhum de cristão, né? Condenando e falando isso, falando aquilo. Na verdade, se a lei autorizou e ele fez o procedimento, ele está cumprindo uma lei. Sim. Ele está cumprindo um mandato que foi, né, que veio diretamente da lei para que ele faça se ele é um médico e ele cumpre o dever como médico, então ele estava cumprindo o dever dele. Agora, infelizmente, né, nós, como somos defensores das morais e dos bons costumes, nós acabamos colocando as pessoas que tiveram coragem de fazer o que outros talvez, né, não iriam fazer, não teriam coragem de fazer.
como uma pessoa é um assassino. E outra coisa, né? Aí colocaram aí, ai, porque a igreja excomungou e isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita. Vamos Se largar a mão de ser sentaram no hipócrita. trono do juiz, Vamos largar a mão de ser mas o juiz que é hipócrita, Deus. né? Vamos largar a mão de ser hipócrita. Sabe por quê? Porque, infelizmente, ninguém está indo lá em Roma, no Vaticano lá, e lembrar o que aconteceu com muitos fatos lá que aconteceu de estupro, de pedofilia, muitos que foram, né, pegos, né, pela própria igreja em atos de pedofilia, estupro, isso e aquilo, e foram somente trocados, né, só foram mudados de lugar. Então vamos parar de ser hipócritas e vamos começar a ter mais consciência naquilo que a gente fala. Nós não somos a favor do aborto, jamais. Parar já. Nós não somos a favor do aborto, pelo contrário. Uhum, Eu tô falando demais. né? Nós não somos a favor do aborto, mas eu acredito que existe casos que é de ser pensado, porque eu acredito que a vida da pessoa, da criança, ela precisa ser valorizada, beleza? Falou, galera. Tchauzinho.